Graça e paz a todos, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. É bom, mais uma vez, ouvirmos, buscarmos ao Senhor. E eu quero agradecer a você que acessou aí a internet e já clicou nesse vídeo. Que Deus abençoe a sua família. A palavra de Deus diz, o salmista diz, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiz o teu santo nome, bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de adorarmos ao Senhor. Prepare aí o seu coração, prepare a sua sala, chame os seus familiares e vamos adorar ao Senhor. Vamos buscar ao Senhor em adoração e logo mais você vai ouvir uma mensagem maravilhosa que vai tocar no seu coração. Que Deus te abençoe. Graça e paz, queridos irmãos. A palavra do Senhor declara no Salmo 100, verso 5. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor Jesus Cristo nos disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Creia que o Senhor permanece fiel ao seu povo, à sua igreja, aqueles que se achegam ao Senhor. Nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessas. Confia no Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os teus ouvidos, ó Senhor, e os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria
de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui num trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram
Graça e paz, chegando até vocês neste momento para compartilharmos da palavra do Senhor, e pesa no meu coração nesta hora uma grande responsabilidade, e com grande temor eu me achego a você. Eu agradeço a Deus porque Deus levanta pessoas, Deus levanta homens e mulheres na terra para falar conosco. A mensagem que vamos compartilhar na noite de hoje, a aplicação desta palavra, não é só para você de modo pessoal. Claro que tudo que nós formos falar, aplique na sua vida de um modo pessoal, mas há algo maior que Deus está querendo falar conosco, e hoje a proclamação é para a nossa nação, e eu quero proclamar que Deus está agindo na terra, Deus está agindo no Brasil, Deus está agindo nas nações. Sabe por quê? Porque o nome dele continua sendo Yahvé Tsebaô, o Senhor dos exércitos. E eu abro a minha palavra nesta noite, proclamando Deuteronômio 33, 27, o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti ele estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Queridos, o propósito da palavra hoje é dizer a você que existe uma luta travada no reino espiritual. E esta luta não é só uma luta familiar, ela não é só uma luta pessoal, mas essa luta é uma luta estratégica, é em nível de nações. E eu quero fazer algumas declarações aqui, algumas declarações um tanto fortes, mas vinda diretamente do coração do nosso Deus. Você sabia que a nossa luta nesses dias não é só contra o coronavírus? A nossa luta deixou de ser somente contra este vírus que tem assolado as nações. Claro, é uma grande luta, mas existe uma luta nos céus do Brasil, existe um peso de batalha em nossa nação, enquanto a praga está assolando e se estendendo, já se começam por trás dos bastidores as lutas pelo poder, mas eu quero proclamar que o nosso Deus, que não se ausenta do trono, Ele está vendo todas as coisas. E a palavra que eu tenho para proclamar na noite de hoje, o texto que nós vamos meditar, é bem pertinente para a situação ou as situações que estamos vivendo nestes dias. O nosso texto está em 2 Crônicas, no capítulo 20. Aqui fala de uma grande batalha que o rei Josafá enfrentou. 3 inimigos se levantaram contra não somente o rei Josafá, mas contra Judá. E Josafá, a Bíblia diz que ele tomou algumas atitudes, e sobre essas atitudes nós estaremos compartilhando. Josafá, ele foi um rei de Judá, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e houve muitas reformas nos seus dias. E de repente chega a notícia para Josafá de que 3 inimigos haviam se levantado contra Judá: os moabitas, os amonitas e os do Monte Seir. Os ataques do inimigo já estavam sendo preparados para lutarem e investirem contra o reino de Judá. Versículo 1 e 2 de 2 Crônicas 20 diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns
que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazor Tamar, que é em Gede, muito próximos, os inimigos já estavam e a guerra já estava armada. Sabe que o inimigo, ele continua lutando. O inimigo, ele continua usando as armas, não só contra a nossa família, mas contra a nossa nação e contra as nações. Mas Jesus já nos preveniu, dizendo que no mundo nós teríamos aflições, em João 16:33. E estamos passando por grandes lutas, mas Deus está convocando a nação para assumir uma grande posição. E você que me ouve, de repente você pode pensar assim: mas eu sou uma pessoa só. Deus está contando contigo. Deus está contando com a sua vida diante dele, em oração, em adoração, em arrependimento. No versículo 3, a Bíblia diz: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. O salmista, no Salmo de número 56, versículo 3, ele diz: em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Queridos irmãos, a posição de Josafá deve ser a nossa posição, enquanto brasileiros, enquanto filhos de Deus. De repente você está numa outra nação, recebendo também esta palavra. A posição que Josafá tomou é a posição que nós devemos tomar. Eu quero dizer a vocês que há um toque de trombeta nos 4 cantos das nações, para que um exército de Deus se levante em oração, em adoração, em clamor, para que o Senhor poupe a nossa nação. 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, diz assim: logo após Salomão ter construído o templo, na inauguração, no dia da consagração do templo, ele orou buscando a presença do Senhor, e Deus prometeu que ouviria as orações que fossem levantadas. Então há uma proclamação no versículo 7, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e se arrepender dos seus pecados, então eu, o Senhor, o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Em meio a lutas, em meio a perseguições, há uma promessa do Senhor, de que há uma cura que está chegando para as nações que buscarem ao Senhor, que se entregarem ao Senhor. Queridos, há um exército no nosso Brasil, há um exército de soldados que estão se posicionando nas madrugadas. Jejuns estão sendo apregoados nesse tempo. Nós não podemos, nesta quarentena, ficar dentro da nossa casa somente dormindo, assistindo filmes, mas chegou a hora de nós percebermos que há uma grande luta nesta terra. Há um juízo através de um vírus. O que virá depois disso? Eu creio que com todas as notícias que nós temos ouvido, ainda é um toque de amor de Deus, ainda é a manifestação do amor do Senhor. Ainda nesta semana, eu ouvi uma frase de uma pregadora que dizia: no meio de toda a catástrofe,
Deus usa os megafones, chamando os povos ao arrependimento. E quando nos levantamos em consagração, em jejum, o nosso espírito se fortalece para o dia da aflição. E Judá então se congregou para pedir socorro ao Senhor. Eu quero ler o versículo 3 novamente, juntamente com o versículo 4. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. O medo tem te assolado. Busque ao Senhor. Às vezes buscamos hoje porque não podemos ter o contato físico, buscamos por telefone, pelo WhatsApp, vídeos, conferências, buscamos os conselhos para amenizar a dor. Ainda ontem eu vi alguns vídeos de alguns anciãos, alguns velhinhos, que já não conseguem mais ficar dentro de casa. E nesta madrugada Deus me falou, há um espanto vindo sobre eles, há uma depressão vindo sobre eles, é um ataque das trevas. Por isso, use a sua casa, levante na sua casa um altar de adoração e use a sua casa como um santuário do Senhor. A palavra diz no versículo 4 que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pastor, como congregar hoje, se nós ainda estamos limitados, não podemos estar juntos? Eu estava pensando, havia um plano para Jesus vir e morrer na cruz. O Satanás tentou impedi-lo de ir para a cruz, mas quando a obra estava sendo realizada, se houve festa nas trevas, ali as trevas, a sentença, havia um sentenciamento, havia uma grande vitória que estava por vir. Sabe que se em todas essas aflições, o inimigo pensa que é ele que está impedindo a igreja de se congregar, o povo de se reunir dentro dos templos, eu quero proclamar, há um povo se fortalecendo dentro dos seus lares. A igreja não morreu. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E quando liberarem, quando passar o surto, que nos liberarem para congregarmos novamente, nós cremos que entrarão pelas portas dos templos, das igrejas que proclamam o nome de Jesus, vidas entrarão, vidas se renderão ao Senhor, porque estão ouvindo o toque da trombeta, estão ouvindo que amanhã pode ser tarde, e hoje é o dia, e esse é o tempo. Por isso, igreja do Senhor, prepara-se, para que em poucos dias voltemos para os templos, para adorarmos como nunca, para orarmos como nunca, e vocês observarão que os nossos cultos, nos nossos arraiais, nunca mais serão os mesmos, seremos visitados pela glória do Senhor, porque o Espírito Santo, Ele está tocando a trombeta no nosso coração. Nós que somos filhos de Deus, sabemos que poucos dias restam para a igreja na terra. Por isso, o Espírito Santo está preparando a noiva, a igreja. Você já faz parte da igreja de Jesus? Se ainda não faz parte, esta é a hora de você receber Jesus
como seu Senhor, como único Salvador, para que você possa ter os seus pecados perdoados, o seu nome escrito no livro da vida, e quando a trombeta tocar, você subir, se encontrar com Jesus nos ares. Judá então se congregou para pedir socorro ao Senhor. É hora, queridos, da igreja se levantar, mesmo dentro das nossas casas, para clamar pelo socorro do Senhor. O salmista diz no Salmo 20, versículo 2, do seu santuário te envie socorro. Ainda o salmista no Salmo de número 46, versículo 1 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou o socorro bem presente nas tribulações. O escritor aos Hebreus no capítulo 4, versículo 16, ele diz, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Este é o tempo. Sabe o que Josafá fez? Versículos 5 e 6. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Queridos, não há ninguém que possa resistir ao Senhor. Não há ninguém, nenhum poder na nossa nação, nem na nossa terra, que tenha o braço mais forte do que o braço do Senhor. Eu quero parar um instante aqui e considerar com você. A palavra diz que quando Josafá teve medo, ele pôs-se a buscar ao Senhor. E ele apregoou jejum. Há um chamado na terra. Intercessores aos milhares já entenderam um chamado de Deus para nós, como seus filhos na terra, nesse tempo. E orando nesta madrugada, o Espírito de Deus trouxe uma lembrança de alguns textos da palavra do Senhor. A Bíblia diz que Josafá, então, ele pôs-se em pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém e diante do pátio do Senhor. E ali ele começou a orar. E nós vamos ver os detalhes da oração de Josafá. Mas antes eu quero falar de uma busca. Eu vou antecipar a você. O povo de Judá, eles tiveram uma grande vitória contra os 3 povos que se levantaram contra Judá e contra Josafá. Sabe por que eles tiveram uma grande vitória? Porque Deus estava presente na batalha. Porque eles ouviram o toque da trombeta. E eu quero tocar uma trombeta nesta noite. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 3, no versículo 8, que quando o Senhor foi se encontrar com Adão na viração do dia, Deus já não havia mais encontrado Adão numa posição de pureza, de santidade, porque Adão havia pecado. E aquele encontro na viração do dia se perdeu por causa do pecado de Adão. Sabe que há um saudosismo no nosso coração quando vai chegando o pôr do sol. Para nós, no nosso horário, no nosso fuso, a viração do dia é 18 horas. Pense no que eu estou te dizendo.
em Gênesis 3, Adão perdeu a comunhão com Deus na viração do dia. Mas em João 4, há uma palavra para mim e para você, e vem a hora, e a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Eu quero ler no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19, olha o que o texto da palavra diz. Veja se não há aqui uma grande revelação para nós. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com você? Queridos, o texto diz: ao cair da tarde daquele dia. Lembram-se de Gênesis 3:8? Na viração do dia, Deus vinha e se encontrava com Adão. Naquele dia em que Adão pecou, ele se afastou de Deus. Todos nós, em Adão, estamos separados de Deus. Graças a Deus que Jesus Cristo veio, morreu na cruz em nosso lugar. E esse texto que eu estou lendo fala exatamente do momento em que Jesus já havia ressuscitado, aparecido a Maria Madalena. Agora Jesus se revela aos discípulos ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana. Foi no domingo, no dia do Senhor, e na viração do dia, o que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava voltando naquele momento onde Adão caiu, e Jesus agora retoma a história, porque assim como, Paulo disse, assim como pelo pecado de um só, todos morreram, assim também a vida nos foi dada por meio de Jesus Cristo. Agora, na viração do dia, no primeiro dia da semana, Jesus encontra os discípulos como Deus encontrou Adão. Adão estava escondido com medo, os discípulos estavam com medo de toda a perseguição que viria, mas de repente passa pela parede Jesus e ele diz: paz seja convosco, recebei o Espírito Santo. Ali e depois dali, todos quantos recebem a Jesus são gerados de novo, recebem o Espírito Santo e passam a ter novamente uma comunhão com Deus. Sabe o que Deus tem falado nos quatro cantos desse Brasil? Que Ele deseja um exército de adoradores que o adoram com horário marcado. Diante de tantas lutas que nós estamos enfrentando no Brasil, não só o coronavírus, mas uma crise econômica, social, uma crise política. Em vez de murmurarmos, em vez de falarmos dos nossos governantes, precisamos levantar um altar ao Senhor. E eu quero parar um pouquinho aqui e convidar a você. Envie esse vídeo para tantas quantas pessoas vocês conseguirem, porque Deus ainda está esperando uma decisão nossa. Eu quero te dar uma dica e uma sugestão. Coloque como despertador no seu celular, 18 horas. O toque do seu celular vai te levar a um alerta. E quando este toque soar, se prostre diante de Deus,
levante a Ele uma adoração verdadeira, declare a Ele, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Vamos juntos? A partir de hoje, nas 18 horas, amanhã, na próxima viração do dia, vamos nos prostrar como um exército no Brasil. Aí está o segredo da nossa vitória, um povo que se prostra e que adora aquele que era, que é e que há de vir. Sabe que quando o povo não adora, existe um rapto da adoração? E por muitos anos na nossa nação, muitos que não são deuses, na viração do dia, roubaram a adoração que é do nosso Deus. Mas que um exército se levante nesse tempo para proclamar às 18 horas, na viração do dia, que o Brasil é do Senhor Jesus. Aleluia! Você pode dizer amém aí na sua casa? Diga amém, faça um propósito e se levante como um adorador. Queridos, Isaías capítulo 43, versículo 13. Eu quero proclamar: ninguém resiste ao Senhor. Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? No versículo 7, nós vemos Josafá e todo Judá adorando ao Senhor, e eles estavam lembrando dos feitos do Senhor. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam clamando ao Deus da aliança. Se você ainda não está em aliança com Deus, eu tenho uma boa notícia. Hoje você pode fazer uma aliança com Ele. Sabe por quê? Porque Deus está comprometido com um povo nesta terra que está aliançado com Ele. Deus é Deus de aliança e Ele cumprirá todo o seu propósito na nossa terra por causa de um povo que está em aliança com Ele. Você está em aliança com Ele? Eu quero convidar você a ler 2 Crônicas 20. Leia o capítulo uma vez, 2 vezes, 3 vezes no decorrer da semana. E prepare as suas armas e comece a declarar ao Senhor que estamos em aliança com Ele. Queridos, quando nós nos colocamos diante dEle, no versículo 12, nós vemos o povo confessando os seus pecados, e eles dizem: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos no Senhor. Como a batalha é espiritual, os nossos olhos físicos não conseguem ver. Por isso nós temos que colocar os olhos no Senhor. Nós que nascemos de novo, Ele nos deu uma capacitação no nosso espírito de compreendermos as coisas espirituais. E o que é que Deus está querendo de nós, como seu povo, como igreja? O Deus da aliança, Ele quer que nós confessemos os nossos pecados, Ele quer que nós nos arrependamos, nos submetamos a Ele, que nos entreguemos a Ele numa dependência total e numa humilhação total. 1 de Pedro 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Queridos irmãos, vamos considerar algo. Faz aproximadamente 40 anos que eu tive um encontro com Jesus. E na década de 90, ouvia-se muito
acerca do retorno, do regresso de Jesus, do arrebatamento da igreja. Queridos, estamos no ano 2020, não podemos olhar para uma praga chamada coronavírus, que está assolando todas as nações. Não podemos fechar os nossos olhos e não acreditar que as profecias estão se cumprindo. As profecias estão se cumprindo. Versículo 13 diz assim: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Isso fala de família. Se não podemos estar congregados, podemos estar reunidos, congregados, dentro da nossa igreja, do nosso lar, da nossa casa. E devemos nos colocar em pé para ouvirmos a palavra do Senhor. Depois da humilhação, do arrependimento, da confissão, a palavra então diz no versículo 14 ao 16, que veio o Espírito do Senhor. E diz assim o texto: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Aqui veio todo o comando, aqui veio toda a direção, através de uma palavra profética, da boca de um profeta. Saiba que neste tempo Deus está usando a boca de muitos profetas. Pare de ouvir os noticiários, veja uma notícia no dia e descanse o seu coração e passe a ouvir boas pregações, a ouvir louvores que vão entoar na presença do nosso Deus. Então aqui Deus traz a palavra profética dizendo que os inimigos eram muitos. Nós sabemos que são muitos os inimigos que têm se levantado na nossa nação. Satanás está furioso, porque como nunca a igreja do Senhor teve voz nesse Brasil. Principados e potestades, todos os demônios regidos por Lúcifer, têm se levantado nesse tempo contra a nossa nação, contra a autoridade maior da nossa nação. Mas se nós, o povo que chamamos pelo nome do Senhor, se nós orarmos, o Senhor virá com a resposta e com a vitória. E sabe por que eu tenho orado? Para que Deus traga uma grande confusão entre aqueles que se levantam por trás da surdina nas madrugadas, aqueles que tramam o mal contra a nossa nação, aqueles que estão envolvidos ainda na corrupção e que não aceitam o novo. Eu tenho uma boa notícia: o Brasil está na mão do Senhor. O Senhor tomou a nossa nação em suas mãos. Quer o diabo queira ou não, o Brasil está nas mãos do Senhor Jesus.
E quanto mais perseguição se levantar, mais a igreja vai orar e mais o Senhor vai se manifestar. E veremos milagres. É um tempo de milagres. Não será um tempo somente de notícias de coronavírus. Nós esperamos que os canais de televisão venham visitar as nossas igrejas depois de tudo isso passar, porque noticiarão os milagres que o Senhor estará fazendo, porque Ele é Deus e Ele está no controle. Aleluia! Aí na sua casa se alegre, diga aleluia, glorifique ao Senhor. Quando nós oramos, o Senhor fala. E sabe qual é o recado? A palavra direta do nosso Deus. Marcos 12, 29 diz assim, quando perguntaram para Jesus, qual o primeiro mandamento? E Jesus disse, o primeiro de todos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ali no original, ouve é Shema, ouvir atentamente, com entendimento e prontidão para obedecer. E o texto diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Deus Yahvé é o único Senhor. Aleluia! Dai ouvidos. Shema é ouvir com entendimento e atentos, com prontidão. Você está pronto para obedecer? Então é a hora de buscarmos ao Senhor. É a hora de nós unirmos a nossa família para buscar a presença do Senhor. E qual foi a palavra que Deus trouxe para Judá, para Josafá? Não temais, nem vos assusteis. A peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. E o texto diz, com base ainda no Salmo 46, aquietai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará, e vede o salvamento que o Senhor dará. Neste encontro, nós não precisamos usar armas carnais. As nossas armas são armas espirituais. Aleluia, aleluia. E quando o povo começou então a adorar antecipadamente, sabe que a adoração ao nosso Deus deve anteceder os seus feitos? Se você está aí precisando de algo, adore ao Senhor antes dele manifestar a glória. Sabe por quê? Porque adorar ao Senhor antecipadamente é prova da nossa confiança na fidelidade do Senhor. E a palavra de Deus diz que os levitas se dispuseram para louvar. Eu quero ler o versículo 19. Diz assim, dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Os levitas se dispuseram para louvar ao Senhor. Sabe que os louvores movem o coração do nosso Deus? A palavra diz que Ele está entronizado, Ele está presente nos louvores do seu povo. E o texto diz que eles louvaram em voz alta sobremaneira. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que eles louvaram em voz alta porque eles estavam livres, sem impedimentos. Não há ninguém que possa nos impedir de adorar ao Senhor. Se não estamos no templo, estamos nos nossos lares, ligados com o Senhor da mesma forma, adorando ao Senhor da mesma forma, porque estamos livres. A palavra diz, se pois o Filho, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Olha a palavra do Senhor no versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Esta é a palavra. Crede no Senhor e estareis seguros. O que me chama a atenção nesse texto, Josafá não usou, como eu disse, as armas carnais, não usou a força do braço, mas o Senhor trouxe uma direção. Coloque na linha de frente os cantores, os adoradores. E assim eles fizeram. No versículo 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nesta tarde, nesta noite, renda graças ao Senhor. Os vestidos de ornamentos sagrados. Isaías 61:3 diz que o Senhor tirou as nossas vestes de luto e nos deu vestes de louvor, tirou todo o espírito angustiado e nos renovou a alegria. Comece a cantar louvores. Eu quero convidá-los para que nesta semana a sua postura na sua casa seja diferente. Cante louvores ao Senhor. Quando cantamos louvores, nós vemos a manifestação do Senhor. Assim, nos últimos versículos, Deus se manifestou de um modo glorioso e ele confundiu os inimigos enquanto o povo de Deus cantava, adorava, enquanto o povo de Deus tocava. Qual é a palavra de Deus para nós? Não vamos usar as nossas armas carnais. Não vamos usar a nossa boca para amaldiçoar e maldizer, mas vamos orar ao nosso Deus. Ele não se ausenta do trono. Há um toque de trombeta de Deus para a nação e para os povos? Claro que há, mas há um amor de Deus que é derramado nas nossas vidas para que nenhuma ovelha se perca. Sabe que nesta noite, de repente, você ouvindo esta palavra, esteja se sentindo tão distanciado do Senhor. A palavra de Deus diz que o bom pastor, ele olhou todo o seu rebanho, quando ele contou e só tinha 99, e ele tinha 100 ovelhas. Como bom pastor, ele foi atrás daquela ovelhinha que estava perdida. E a Bíblia diz que quando ele a achou ferida, machucada, e ele a tomou nos seus ombros e a trouxe de volta para o aprisco. Há uma cura do Senhor chegando para você nesta hora. Há uma restauração da parte de Deus para você, que se sente afastado, abandonado, desprezado e distante do Senhor. A palavra de Deus diz que o arrependimento é a chave para todas as mudanças. Encerrando, sabe o que Deus realizou para ajudar? Deus colocou uma confusão em todos os 3 povos. E eles começaram a guerrear contra eles mesmos, enquanto o povo adorava. Não use armas carnais, adore, louve. Enquanto estamos louvando e adorando, Deus estará exterminando com os nossos inimigos, com os nossos adversários. Então lembre-se, Deus deseja que haja uma adoração contínua, às 18 horas, todos os dias, até que isto seja uma prática na nossa vida. Às 18 horas, pare tudo o que você estiver fazendo
e levante o seu louvor e a sua adoração ao Senhor, e que Ele alcance a sua vida, que Ele alcance a sua família, que Ele alcance a nossa cidade, a nossa nação, que Ele alcance os povos e que Ele continue se manifestando e trazendo a bênção, a segurança e a proteção. Não se esqueça, nas tuas pelejas, você não tem que pelejar. Jeová, Iavé, o Senhor de Sebaô, o Senhor dos exércitos, Ele lutará as suas causas. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Amém? Graças a Deus. Pastor Beto estará orando com você. Vamos orar juntos? Deus o abençoe. Eu quero orar com você. Depois dessa palavra, depois dessa mensagem, eu quero fazer um desafio para você, que você se levante, como Josafá. Josafá, como acabamos de ouvir, ele tomou algumas atitudes. Mesmo em meio ao temor, ele passou a buscar ao Senhor. Estava surgindo uma grande luta diante de Josafá. E nós também estamos diante de uma grande luta. E ele passou a buscar ao Senhor. Eu quero dizer que essa batalha não é sua. Essa batalha é do Senhor. E o Senhor está esperando a hora marcada para que você entre em oração, dobrando os seus joelhos em favor da nossa nação. O Senhor pode todas as coisas. É tempo de se levantar. É tempo de se levantar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo de Deus tome a sua vida num clamor pela nossa nação. É tempo de separar esse horário na virada do dia, buscando ao Senhor, porque Ele pode todas as coisas. E não somente pela nossa nação, pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida da igreja. Como nós acabamos de ouvir, muitos verão vidas sendo transformadas através da oração do justo, através da sua oração. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, diante desta palavra, diante dessa mensagem, Senhor, nós estamos sendo encorajados, Pai, a fazermos como Josafá. Mesmo temendo, mesmo em meio, Senhor, a uma grande luta, a um grande desafio, ele se dispôs a buscar ao Senhor e a orar. Pai, em nome de Jesus, levante, Senhor, a tua igreja, levante, Senhor, a vida desse teu filho que está assistindo agora, Senhor, esse vídeo, Pai. Levante-o, tome, Senhor, de uma forma sobrenatural, Pai. Que o clamor dele chegue diante do teu altar, ó Pai. Porque sabemos que essa luta, Pai, esta luta será vencida pelo Senhor. Porque o Senhor pode todas as coisas. E que através do clamor, Senhor, dos teus filhos, que vidas venham ser transformadas, que famílias venham ser transformadas, em nome do Senhor Jesus, e a nossa nação possa ver o sobrenatural acontecendo. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe grandemente. Antes de encerrar, eu quero deixar alguns avisos. Estamos no primeira semana do mês e de repente você pode estar pensando assim, pastor, como nós vamos fazer com a ceia? Provavelmente nós estaremos voltando aos nossos cultos, nos nossos templos, a partir da semana que vem, ou não. Mas fique atento, porque assim que voltarmos, nós estaremos fazendo o nosso culto. Ou se tivermos uma outra instrução dos nossos governantes, nós faremos a nossa ceia na nossa casa mesmo, mas isso você vai estar recebendo aí
a notícia, fique atento. Bem, você que é dizimista, você que é ofertante, você que deseja entregar o seu dízimo, você vai estar vendo aí na sua tela o número da conta bancária da nossa igreja. Você pode fazer uma transferência tranquilamente, tá? Você que quer louvar a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele tem dado a você, pelo teu sustento e devolvendo em gratidão ao Senhor aquilo que é do Senhor. Temos sim os nossos compromissos, então anote aí mais uma vez o número da conta da nossa igreja. Você pode fazer uma transferência, um DOC, mas também você que deseja contribuir. Nós temos famílias que estão passando necessidade, que precisam da nossa ajuda. Temos uma cesta do amor. Então, se você pretende ou gostaria de doar uma cesta, também tem o número do WhatsApp. Aí na sua tela está passando agora. Você mande uma mensagem, fala: eu gostaria de contribuir com uma cesta, a cesta do amor. Se você também precisa de oração, gostaria de fazer um pedido, nós temos um ministério de oração que tem orado pelos pedidos, pelas pessoas que têm feito vários pedidos de oração através desse número do WhatsApp. Mais uma vez, ele vai estar passando aí na sua tela. Anote aí, faça o seu pedido. Não ligue para esse número. Esse número é somente para mensagens, ok? Bem, eu quero fazer um apelo. É tempo da igreja se levantar. Nós precisamos cumprir o ide e pregai. É o ide, sair pregando, indo. E você pode, de repente, ficar em casa, está em casa. Pastor, mas como eu posso cumprir o meu ide? Simples, muito fácil. Passe um WhatsApp, passe uma mensagem através do celular ou através do Facebook para alguém que você conhece. Passe aí também essa mensagem que você acabou de ouvir. Passe para frente, passe para outro, para que pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus venham entregar a vida para Ele. Bem, depois que você ouviu essas mensagens, tanto a mensagem da parte da manhã, que é uma mensagem maravilhosa, espero que você tenha ouvido, e agora também essa mensagem, eu gostaria que você curtisse esse vídeo. Curta esse vídeo, deixe os seus comentários e se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal e, com certeza, cumpra o seu ID, passando, repassando essa mensagem para o seu grupo aí do WhatsApp, o seu grupo, as pessoas que você conhece. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha.
profundo mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, pois teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para meu bem. 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 Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para meu bem. Sim, tu fazes que tudo coopere para meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas.